Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, o Assim Podcast tem que voltar e continuar. Seja muito bem-vindo à nossa temporada 2024 do Assim Podcast. Voltamos e continuamos aqui com o episódio 34, contando sempre com a sua audiência. Eu quero pedir para você inscrever-se em nosso canal no YouTube, dê o seu joinha, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações da Associação Comercial e Industrial de Marabá. E hoje vamos receber aqui o advogado especialista em licitações, diretor tesoureiro da OAB Subseção Marabá e também docente dos quadros da Faculdade Carajás em Marabá, o professor Dr. Antônio Gomes. Seja muito bem-vindo, professor. Hoje vamos bater um papo aqui sobre assuntos que permeiam o direito e mais especificamente sobre a reforma tributária, né? Um assunto muito importante, até mesmo para os nossos associados, para a população de uma forma em geral, porque todo mundo vai pagar imposto e vai sofrer com a aplicação tributária no Brasil, mas especificamente também para os nossos associados aqui. Muito obrigado pela sua presença. Vinícius e todos que estão acompanhando o programa, agradeço pelo convite. Espero poder ser bastante didático aqui para elucidar as dúvidas que são comuns, inclusive de técnicos que atuam na área, porque está recém-instituído, não está completo, então muita gente ainda não tem noção de que caminhos vamos trilhar ainda. Com certeza, doutor. E eu quero também fazer um agradecimento aqui muito especial à diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá, em nome do presidente João Tatagiba, aos diretores dos conselhos, ao Assim Mulher, o Conjove, que muito tem nos apoiado e fortalecido esse nosso Assim Podcast. Agradecer também ao nosso patrocinador master, ao Sicredi, soluções de crédito facilitadas. Você, com certeza, conta com a Sicredi, a Sicredi conta com você. Professor, antes da gente entrar no tema do direito, acho que é conveniente falar um pouco sobre o senhor, né? Sobre quem é você, de onde veio e por que resolveu seguir essa carreira no direito. Obrigado pela oportunidade. Eu sou um advogado militante da OAB Pará desde 1999, portanto lá se vão 25 anos de militância na advocacia. Vim para Marabá a convite de um político local, um prefeito, que era o Maurino Magalhães. Trabalhei na administração dele, isso aí no período de 2010 a 2012, setembro de 2010 até o último dia de 2012. E concluindo esse período, né, essa missão, que foi um convite, sim, eu acabei simpatizando e fazendo bons laços na cidade de Marabá e não regressei para Belém. Sou de Belém, sou graduado pela Universidade da Amazônia em Belém, especialista pela Universidade do Sul de Santa Catarina em Direito Constitucional. Em tributário, sou especialista em licitação e contrato, sou especialista pelo IPOG, e em tributário pela Universidade Católica da Argentina. Então, atuo na Faculdade de Carajás já há 8 anos, quase a existência da instituição. A instituição está com 8 anos e meio. É verdade. O senhor entrou já ali no iniciozinho. Segundo semestre eu já estava ali. Né? E tô desde Foi 2015, então, né? Começou em 2015, 2. Isso. E eu entrei em 2016, 1. Então, estou lá desde praticamente do início, sou quase um dos fundadores. Já sou um dos funcionários mais antigos da instituição. Estou ali entre os 5. E milito. Além de militar, estou hoje como diretor da OAB, juntamente aí com Rodrigo, Jéssica, Tiago, né, e professora Joana, né, compomos a diretoria da OAB. E estamos aí nesse trabalho, inclusive esse ano tem eleição. Isso. É uma temática para um outro podcast. Com certeza, mas ainda sobre a questão da subseção da OAB, eu lembro que foi uma disputa bem apertada ali, porque a chapa do doutor Rodrigo, doutora Jéssica e o senhor, vocês compunham a tríplice da chapa, né?
foi uma diferença ali de poucos votos, 2 votos, se eu não me engano, ainda houve impugnação da outra parte. Como que foi aquele momento ali? Porque a advocacia é um setor bastante unido, não é? Muitos atribuem, é corporativista a advocacia, porque os advogados defendem as prerrogativas dos outros advogados, mas naquele momento ali houve uma ruptura, né, de uma certa forma. Mas como que foi o processo e para depois, para além do processo, como que foi curar as feridas e resgatar a OAB Marabá? Excelente colocação, você é sempre bem informado, né? Eu diria que esse, sem sombra de dúvidas, foi o processo eleitoral mais apertado que eu já participei. Nós vencemos por um voto de diferença. Então, quando concluiu o primeiro momento da disputa eleitoral, havia notícias de que a gente tinha vencido por 5 votos. Porém, nessa última eleição, o pleito contou com urnas eletrônicas e urnas onde se inseria voto de papel, urnas de pano. Foi as mista, antigas, né? Exatamente. Então, e havia urnas aqui na sede, porque àquela altura a subseção Marabá reunia 11 municípios, e havia mais 2 urnas fora, né? Então, nesse primeiro momento, a notícia que chegou dava conta de 5 votos. Né? Como a oposição tem direito, solicitou uma recontagem, houve uma primeira queda para 3 votos, e aí solicitou mais uma recontagem, e aí encerrou em um voto já Foi com por todo mundo, pouco. nervos à flor da pele, muita emoção. E houve também questionamentos, mas depois desses questionamentos foram indeferidos pela justiça e a nossa candidatura foi mantida, né? Sim. Professor, então o senhor está na Faculdade de Carajás já há 8 anos, o senhor leciona quais disciplinas lá no quadro docente da A minha instituição? área em específico, inclusive de atuação, ela é predominantemente para o direito público. Eu atuo lecionando na Carajás direito constitucional, direito administrativo e direito tributário, né? E o meu escritório, inclusive, o maior volume de atuações é em direito administrativo, que é, como você falou, licitações e contratos, que é o meu maior espectro de trabalho aí, digamos assim. Sou mais conhecido por essa área de atuação, né? E ao longo da sua carreira, você começou advogando em que ano, mais ou menos? Que tem quantos anos aí já Em de estrada? 1999 eu tirei a carteira, né? Eu passei num concurso público para delegado de polícia antes disso. Porém, quando eu comecei a academia de polícia, eu fui da primeira turma do IESP, né, que era a antiga Cadepol, né? Quando mudou de Cadepol para IESP, eu fui da primeira turma. Fiz o concurso C69. Porém, entrando na academia, eu percebi que eu não tinha a empatia que eu imaginava com a profissão de delegado de polícia. À medida que a gente ia para as aulas e assistia e participava do curso de formação, porque o delegado faz um curso de formação de 5 meses, e eu ia percebendo que eu não estava bem, né? Então, eu acabei abandonando o curso e baixando o concurso, e aí fui começar a trabalhar e militar e advogar. Que é uma coisa assim curiosa, porque muita gente almeja essa carreira policial de ser delegado, e o senhor abdicou disso para seguir no outro plano, não é? Na outra parte, porque o delegado ele vai atrás da responsabilização, e já o advogado defende o cliente. E como foi fazer essa mudança aí, essa escolha Na verdade, eu ousada, que eu não posso diria? dizer que aquela época foi tão difícil de escolher, porque você está fazendo um raciocínio sobre uma referência atual. Mas, àquela altura, não havia o que a gente chama hoje de equiparação das carreiras de justiça. É verdade. Né? Se você imaginar hoje, esses profissionais da carreira de justiça, eles têm ali um patamar salarial hoje muito parecido, na casa de 20, alguma coisa. Sim. Aí, com algumas exceções. Mas naquela altura havia uma distinção salarial muito grande. Então, o delegado era o mais injustiçado de todos. Era muito ruim a remuneração do delegado. Então, nessa perspectiva, diante da falta de empatia sendo concretizada e da questão financeira que não era tão boa assim, militar sairia muito melhor, né? Então, como advogado, você certamente teria mais oportunidades e possibilidades de alçar um melhor posicionamento profissional, né? Isso. Mais conforto, mais condição profissional, sim. E aí não me arrependi, não, porque a profissão, graças a Deus, foi generosa comigo,
não tenho que reclamar da minha profissão. E quem diria que a carreira policial subiria tanto, né? As posições seria equiparada a uma carreira do sistema judiciário, né? Melhorou bastante, sim, e eu acho que é digno e é justo. E é importante, né? Uma polícia bem preparada, ela passa por motivar esses profissionais Com também. certeza. Então, profissional não motivado, ele está suscetível, né, a assédio, a uma série de situações que a gente sabe que estão no dia a dia. Se esse cara está motivado, ele é um profissional que desempenha as suas funções com mais afinco. Ele está preocupado com o escopo da polícia mesmo, em ajudar, né, prestar serviço, proteger a comunidade. Né? É verdade. Eu perguntei isso, professor, porque nem eu, nem o Igor, nem o Sávio éramos nascidos nessa época, que o senhor ingressou e o senhor fez essa escolha pela advocacia. Então, faz um tempinho aí, e a gente nem conhecia esses pormenores de como funcionava, né? Mas vamos partir agora para a nossa discussão central, que é a respeito da reforma tributária. São tantas reformas que hoje o Brasil enfrenta e essa é apenas uma delas, que é também a mais recente, implementada pelo atual governo do presidente Lula. Como que o senhor enxerga, primeiro, essa atualização feita do sistema tributário nacional? Primeiro era, como sempre lembrando bem aí, né, era muito importante que essa reforma acontecesse, na minha opinião. Né? E vou falar porque, na medida que a gente for fazendo essa entrevista aqui. O Lula já tinha tentado uma reforma tributária no Lula 1. Né? Foi aprovada também na Câmara, porém, quando foi enviada para o Senado, ela não conseguiu ser concluída e acabou o Lula perdendo força política. Teve aquela altura, não sei se recordam, se viram no YouTube, como eu falo, a questão do mensalão. E aí isso acabou tirando um pouco da força necessária para aprovar uma reforma tributária, que é uma reforma constitucional. Né? Constituição é a norma mais importante do país e a modificação da Constituição, ela exige patamares de votação que a gente chama de votação por maioria qualificada. Então, são votações mais expressivas, da ordem de 3/5 dos integrantes da casa, e em dobro. Então, isso exige muito manejo político para conseguir essa maioria. Isso não é algo simples. Então, dessa vez, ele conseguiu emplacar a reforma e o Brasil já precisava, pela perspectiva do sistema hoje. É verdade, o senhor bem mencionou que realmente a reforma tributária era uma discussão antiga, que remontava aí a meados ali de 2004 e 2005, ela já não foi para frente. Mas hoje, com essa discussão retomada, a reforma que foi proposta lá em 2004, ela é a mesma que foi aprovada hoje ou ela tem as suas modificações, atualizações em decorrência do tempo, professor? Não é a mesma. Né? Houve alguns projetos, né? E esse projeto que chegou aqui, ele não era exatamente o mesmo. Ele sofreu mudanças, modificações ao longo do tempo. E a perspectiva dessas mudanças encaminhou-se num sentido de simplificar. O Brasil, se me permite, ele é um país federalista e, por conta desse federalismo, nós temos o poder descentralizado em unidades locais e regionais, municípios e estados, né? E também o Distrito Federal como uma perspectiva regional. Então, não é apenas a União que tem a condição de promover legislação, decidir sua própria política e executar essa política. Os estados e o Distrito Federal têm e o município também tem. Então, dentro dessa lógica, nós temos 5.568 municípios que têm 5.568 legislações possíveis dos tributos que são da competência deles. E temos 26 estados e um Distrito Federal que tem 27 legislações possíveis para os tributos que são da competência deles. Sim. Então, isso gera, no âmbito do crescimento e do desenvolvimento, né, uma complexidade para o empresário, para o empreendedor muito grande. Muitas travas. O empreendedor internacional, então, ele precisa contratar consultorias especializadas para entender o Brasil tributário, né? Porque ele vai se sediar onde tiver uma vantajosidade maior, tributariamente falando, né? Já que a legislação trabalhista é uma só,
E aí o Brasil ele era um cenário de plural, né, de muitas realidades tributárias diferentes. Isso gerava guerra fiscal, embates entre municípios, diminuição de alíquota, cobranças indevidas, né? Um empresário que trabalha com construção, por exemplo, em algumas situações ele chegava a pagar 3 vezes o tributo. Ele pagava uma vez porque o município sede cobrava indevidamente, ele pagava no município local da obra, que esse sim tem a competência por lei, e às vezes, dependendo se essa obra fosse para um órgão do Pacto Federativo, para o próprio município, por exemplo, se ele tivesse inserido num regime de lucro presumido ou do simples, ele já tinha a alíquota embutida. Então, ele era cobrado 3 vezes. Imagina o que isso não atrapalha o desenvolvimento, né, industrial, comercial, né, do país. Então, a reforma vem com uma pegada, com um mote de unificar essas legislações e simplificar a realidade dos que precisam empreender, do que tem que trabalhar. Então, se aquela reforma do Lula 1 tivesse sido aprovada, já seria necessária essa nova reforma hoje para atualizar ainda mais e garantir essa unificação de tributos. Ainda sobre esse tema, doutor, como o senhor mencionou, realmente o Brasil ele tem e sofre com essas burocracias regionais. Em cada estado, cada município tem as suas leis disciplinando sobre os tributos a cobrar. Isso também impacta na questão da aviação, por exemplo, né? Um voo aqui de Marabá para São Luís ou para Teresina, no Piauí, ele vai sair muito mais caro do que um voo para São Paulo, que é mais distante. Isso acontece, essa distorção, ela realmente se comprova, é decorrência dessa falta de atualização que o Brasil vivia no seu sistema tributário? Um pouco sim. Você tinha aí uma perspectiva que a gente chama na aviação, pelo que pouco que eu entendo dessa área, né? Até porque os processos licitatórios nos obrigam a conhecer de diversos assuntos. Você tem aí um risco de empreendedorismo na aviação que ele está atrelado a diversas questões, custo de combustível, tributos locais, né? Tem município que cobra, né, uma taxa de embarque diferenciada, né? Tem uma série de custos que estão relacionados com essas variações que o Brasil traz, a questão tributária, a questão trabalhista. Então, o empresário começa um empreendimento sem ter a certeza absoluta de quanto está pagando. E aí isso traz a necessidade de colocar o preço num patamar mais elevado para que ele tenha uma segurança. Então, a população deixa de se beneficiar e de consumir mais porque está pagando um risco que o empresário não quer correr ou que não pode se dar esse luxo de correr, porque senão ele quebra. Sim, é verdade. Doutor, mas a reforma tributária também é alvo de muitos questionamentos, naturalmente. Tanto é que essa discussão ela acontece há anos e anos e só agora veio ser definida. E um desses questionamentos é em razão de um possível colapso do Brasil. A oposição tem usado esses termos com a aprovação dessa nova regra. Considerando isso, o senhor enxerga que realmente vai penalizar mais o pequeno empreendedor que antes não pagava, mesmo somando todos os impostos, a gente sabe das realidades, mesmo somando todos os impostos, o imposto único que vai ser cobrado pela reforma tributária é superior a tudo isso, essa soma, esse é o argumento. O que o senhor tem a falar a respeito desse ponto? Bem, existem 3 grupos de críticas aí estabelecidas, digamos assim, que são dominantes sobre a reforma atual. O primeiro deles é a perspectiva de que há um contraponto a essa unificação, que é a própria unificação em si. Ou seja, se nós tínhamos 5.568 municípios legislando sobre os tributos do IPTU, do ISS e do ITBI, e nós tínhamos 26 estados e o Distrito Federal legislando sobre ICMS, IPVA e ITCMD, esses estados e esses municípios, eles promoviam sua própria política. Ou seja, eles determinavam quais alíquotas, quando conceder incentivo, né, quando conceder isenção, que tipo de programas sociais atrelariam a questão do tributo. Né? Com a unificação, isso ficou na mão
da União, né? Então, a União passa a ter poder para legislar praticando essa própria política. Quer dizer, o Estado, que antes iria poder legislar sobre alíquotas distintas do ICMS, não legislaria mais sobre isso. E aí isso traz uma perda de capacidade política para aquele governador, né? Sim, foi inclusive usado, né, depois que o Bolsonaro baixou nacionalmente o valor do combustível, alguns estados subiram o ICMS para compensar as perdas em detrimento dessa situação que foi ocasionada ali politicamente no fim de 2022. Exato. Né? Então, os estados perdem força com a reforma trabalhista, com a reforma tributária. Perdem-se um pouco de autonomia, sim. Né? Uma outra crítica que se faz é a falta, porque como a reforma aprovada até agora é uma reforma constitucional, nós só sabemos o que foi modificado no âmbito da Constituição. Ainda há necessidade de estabelecer lei complementar e outras normas que vão determinar o regulamento da reforma, as alíquotas específicas, né? Sim. Então, já há os patamares das alíquotas estabelecidos. Nós temos Foi 25% ali tudo, é? Nós temos, a perspectiva é que vá ser em ordem de 27,5%. Em ordem. Nessa margem aí. Talvez seja 25%. Mas o que está aprovado até agora estabelece ali a alíquota integral, a alíquota reduzida, né? Que é a alíquota que é de 60%, a alíquota para profissional que trabalha com a ordem intelectual, como nós, advogados, Sim. Por exemplo, contadores. Profissionais liberais. Sim, que sofre uma redução de 30%, e a alíquota zero para determinadas situações, como medicamentos, alimentos da cesta básica, que ao final no Senado ganhou essa alteração e conseguiu receber a alíquota zero. Inicialmente não estava previsto, né? Então, essa perspectiva é uma outra. E a outra situação é o comitê gestor. O comitê gestor não está previsto. Ele é composto de 27 representantes dos estados, do Distrito Federal, e 27 representantes dos municípios. Aí você imagina, primeiro, essa representatividade. Quem serão os 27? 27 do município. Sim. 27 para 5.568 é muito pouco. Sim. Quem vai? Capital? Vai interior? Né? Como é que vai ser esse processo de investidura desses representantes? Sim. Então, há muita incerteza quanto a isso. E por quê? Porque esses 54, eles vão gerir nada mais, nada menos que um recurso monstro, um recurso avassalador, maior do que a receita de muitos estados, né? Acredito que, pelo último dado que eu li, se eu não me engano, perde apenas para São Paulo. Porque vai gerir o que seria a arrecadação de todos os ICMS Sim. do Brasil, de todos os ISS. E vai ficar responsável por fazer essa distribuição também. Exatamente. Então, há muito medo. Mas aí já é uma vertente que vai de encontro justamente à questão do Pacto Federativo, a descentralização. Não é? Porque aí volta a centralizar e, na verdade, centraliza, né, todos os recursos para, então, se fazer essa distribuição. O senhor considera que o estado do Pará, por exemplo, muitos especialistas de jornal e estados do sul e sudeste do país não vão questionar, por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais contribuem mais, vão receber mais, o estado do Pará não ficaria aí em desvantagem? Nessa perspectiva, nós temos que ver como vai ser essa lei complementar. Eu acredito que deva haver uma preocupação, com certeza, com relação a isso, porque senão nós vamos ter uma desvantagem em si, uma falta de correspondência em relação à proporcionalidade, né? Já houve algumas alterações nesse encaminhamento, na própria reforma. Não vou me lembrar de cabeça aqui os artigos, mas acredito que ali pelo 9º ao 11 tem algo nesse sentido. Mas há um risco, sim, e é preciso se preocupar com isso para ser justo, né? Para trabalhar de uma maneira uniforme, digamos assim, proporcional, né? Não é possível que um município que tenha uma movimentação, um recolhimento menor, possa receber o mesmo valor que outro que movimenta
é a mesma coisa. Eu posso até ter uma lógica de compensação, porque eu também acho importante, né? Tem muitos estados e municípios do Brasil que não têm uma economia forte, né? Alagoas, por exemplo, é um estado que a economia não tem metade da força do Pará. O Acre. Então, vários estados que se encontram nessa situação. Mas, doutor, não seria um pouco injusto, por exemplo, o senhor é profissional liberal, unificar-se impostos e aí o senhor vai pagar uma alíquota de 27,5%, que é o que a gente está discutindo agora, estão ali vários impostos, impostos que você nem pagava como profissional liberal, sendo bem literal. Não seria injusto colocar todos esses impostos no mesmo pacote e obrigar esse pagamento de uma vez só ali, de uma coisa que você nem usufrui? Na verdade, desculpa, faltou ainda completar esse aspecto da pergunta. Sim, houve, para alguns profissionais e para alguns setores, vai haver sim um aumento na alíquota, e há uma grande queixa sobre isso. A própria categoria dos advogados se mobilizou bastante, né? Foi às mídias, produziu vídeos para mobilizar, né? E, obviamente, cada um movimentar o seu lobby político para tentar fazer com que isso não fosse tão, digamos assim, distinto, severo do que é hoje. E acredito que conseguiu, porque teve uma redução, não tinha previsão nenhuma. A perspectiva era de pular, por exemplo, um escritório que trabalha com faturamento hoje enquadrado no Simples Nacional, né? Faturamento até 4.800.000, que é o limite do Simples hoje. Esse escritório aí, ele pagava uma alíquota com tudo ali, numa perspectiva de 13%, 12%. Sim. E aí, agora, dentro de uma lógica da reforma, ele passaria para 27,5% ou 25%. Ou seja, quase o dobro. Então, a categoria, né, se mobilizou e aí criou-se uma perspectiva ali de uma alíquota diferenciada que tem uma redução de 30%. Ou seja, se a alíquota for 27,5%, né, nós teremos aí 19 e um quebrado para o advogado, né? Então, aumenta, mas não aumenta tanto quanto estava previsto. Reduziu com base no que estava previsto. Exato. Mas aumentou para a realidade anterior. Para a realidade que existia. Exato. Então, era esse o ponto. Mas, e para o pequeno e médio empresário, quais são os principais impactos? Vai depender muito, se você fala em termos de carga, vai depender muito da área de atuação dele, né? A reforma, ela prevê tanto a arrecadação, como ela prevê a isenção, como ela prevê a alíquota zero, como ela prevê o famoso cashback, que está em voga hoje. Isso. Né? Então, dinheiro de volta. A depender da área de atuação, né, a administração pretende zerar a alíquota, ou pretende isentar a operação, ou pretende cobrar e devolver para aqueles envolvidos com os programas assistenciais, desta feita não municipais nem estaduais, mas federal. Do governo federal, o CAD único, no caso. Sim, sim. Professor, ainda sobre esse tema da reforma, eu queria que o senhor explicasse para a gente as questões, o que envolvem os impostos no Brasil hoje. E aí são várias siglas, a gente fala aqui de TBI, CMS, IPTU, às vezes não fica muito claro para quem está nos acompanhando e pegando o bonde andando. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre o que significa cada sigla. Existem impostos determinados por lei, mas existem também aqueles que fazem parte da política monetária do governo federal, que o presidente tem, por sua vontade, para fazer política, ele pode alterar ali de alguma maneira, sem precisar passar por votação. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esses impostos, para a gente conseguir entender e aí avançar nessa discussão. Maravilha. Vamos falar primeiro do que a reforma envolve, depois eu falo desses que estão fora do princípio da legalidade para majorar e da anterioridade para majorar a alíquota. A reforma tributária, ela traz como perspectiva criar um tributo que a gente chama pelo mundo, já tem em mais de 190 países, imposto ao valor agregado, né, que é o IVA, né, o famoso IVA, já tem em vários lugares. Né. Na Argentina, onde eu fiz meu mestrado, ele já é uma realidade há muito tempo. Né. No Brasil, o IVA brasileiro,
ele foi criado a partir da constituição de 2 tributos. Um tributo que seria federal, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um tributo que uniria 2 outros tributos, municipal e estadual, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Hoje, o sistema tributário, que ainda está em vigor, porque vamos começar a viver um período de transição, ele tem sobre imposto ao consumo, imposto sobre os produtos que a gente compra ou serviços que a gente contrata, existe o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado pelo Estado e pelo Distrito Federal, né? E existe o ISS, Imposto sobre Serviços, né? Esse imposto sobre serviços é cobrado pelo município. Tá? Então, o que propõe a reforma? Unifica esses dois e cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tira essa competência dos estados e dos municípios e manda essa competência para esse comitê gestor que vai arrecadar e distribuir, né? O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ele tira de circulação 3 tributos. O IPI, que é um tributo que é aplicado sobre a produção industrial no país, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é a Contribuição sobre Bens, contribuição de benefício para a Seguridade, né? Na Seguridade Nacional. Então, eu vou abreviar aqui, faltou a palavra agora, perdão. Esses tributos, eles estão relacionados com a competência federal sobre o consumo. Tá? Ou seja, à medida que eu emito uma nota fiscal, esses tributos eles incidem sobre aquele valor bruto daquela venda, né? Então, esses foram unificados e foi criada uma contribuição sobre bens e serviços que é de competência federal. Tá? Então, esse comitê gestor iria fazer a gestão desses 2 tributos, que na verdade somados são o nosso IVA, e iria depois redistribuir. Isso é da União, isso é dos estados, isso é do Distrito Federal, isso é dos municípios. Perfeito. Então, existe a unificação de toda essa linha de impostos que o senhor mencionou. Existem os impostos também do próprio de responsabilidade, o presidente da República pode determiná-los, não é? Esses são quais esses impostos? Só concluindo a outra parte, para você ter uma ideia, a gente tinha antes, por exemplo, o contribuinte, ele ia pagar uma determinada obrigação tributária, ele emitia, então, o DAN, que é o Documento de Arrecadação Municipal, emitiu o DAI, que é Documento de Arrecadação Estadual, emitiu o DAS, que era o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, se ele fosse simples, e dependendo do que ele vai pagar, ele emitiu o DARF, que é o Documento de Arrecadação Federal. Então, gerava uma complexidade arrecadatória muito grande, né? O mero ato de preencher isso, às vezes, gera um problema, depois tem que entrar com um processo para compensar se preencheu errado. Então, a ideia, na lógica, aí seria de unificar, mas que não foi tão bem recebida por essa turma aí, dos estados e dos municípios. Sobre a competência de tributos que estão envolvidos na lógica da política fiscal, a Constituição do nosso país, ela estabeleceu um espaço para que o chefe do Poder Executivo Federal possa praticar uma política fiscal por intermédio desses tributos, que são o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras e o IPI. Estes tributos, eles gozam de exceção ao princípio da legalidade tributária e ao princípio da anterioridade tributária. Eles começam a valer na hora que ele determina. Na hora que o presidente muda, por exemplo, a alíquota, que ele tem esse poder concedido pela própria Constituição, pelo próprio poder constituinte, ele muda a alíquota, ele pretende, com isso, estimular uma ou outra área do país. Exemplo, nós vamos diminuir o IPI, o Imposto sobre Produção Industrial, e vamos aumentar o II, Imposto sobre Importação. Que consequências práticas teremos com isso? A gente atrapalha um pouco a importação de produtos estrangeiros
e facilita um pouco a produção industrial local. Com isso, eu estimulo a indústria nacional, o comércio e as distribuições desses produtos. Então, eu estimulo o local, gero empregos, mudo uma perspectiva de balança comercial, porque aí eu paro de importar mais, né? Mantenho mais capital aqui. Então, com essas ferramentas tributárias de poder majorar ou minorar essas alíquotas a qualquer tempo, sem precisar aguardar o que a regra estabelece para os outros tributos, o presidente da República é capaz de criar a política fiscal e mudar a condição do Brasil de uma hora para outra. Por isso que houve aquela famosa taxação da Shopee e da Shein, que são grandes importadoras. O Brasil importa muitos produtos dessas marcas, da Shopee, da China e tantos outros e-commerces, não? O AliExpress, enfim, Mercado Livre também está em outros países e no Brasil. Então, essa mudança da política fiscal do presidente, ela tem o intuito de causar repercussão na economia do país, seja para equilibrar, para impedir, para obstaculizar algum possível impacto que o país possa sofrer nas suas importações ou exportações. Em resumo, seria isso. Exatamente. Não só sobre importações e exportações, mas sobre o contexto consumo, local, né? Do consumo. Né? Não sei se você lembra, há pouco tempo atrás havia um incentivo à linha branca de eletrodomésticos, né? Se você comprasse produtos da linha branca, a alíquota do IPI era reduzida. Então, isso fez com que, durante um certo período, a indústria desses eletrodomésticos progredisse, né? Porque houve um aumento nas vendas, né? Estimulado por esse consumo. Quer dizer, o brasileiro não tinha condição de comprar uma geladeira nova, mas com essa isenção tributária, o preço do produto caía ali um percentual de 15% a 20%, às vezes até 30%, e o brasileiro com menos poder aquisitivo podia fazer um carnê e pagar um eletrodoméstico mais caro. Então, isso gera uma gama de pessoas com acesso ao mercado que não existia. E aí você tem uma possibilidade de estimular a economia. Quero ser um pouco mais prático agora. Com a reforma tributária, é possível, então, que o frete de um produto que se compra na internet, ele está em São Paulo, ele precisa vir para cá, ele diminua, que o norte do Brasil seja menos penalizado, porque para todo o país é grátis, mas para o norte, apenas o norte, o frete ele é cobrado. Existe uma possibilidade dessa reforma repercutir nessa modalidade também de negócio? Olha, essa é uma pergunta visionária futurista, né? Eu imagino que vai haver alguma diferença, não sei se será o suficiente para que a gente exclua essa questão, né, que você colocou. Eu sou consumidor de uma plataforma de compras, não vou fazer propaganda para eles aqui, né? Mas eu sou nível 6 nessa plataforma. Então eu sei qual é. A gente tem... Eu também acho que eu sou 7. A gente tem alguns benefícios por ser determinado nível. E aí, quando chega na questão do frete, a plataforma diz que, para nossa realidade, você ainda vai pagar uma taxinha. Então, é meio chato, né? Com realmente, certeza. A gente se sente excluído. Eu senti isso também na própria perspectiva de trabalho e educação. Eu gosto muito de participar de eventos, e aí, muitas vezes, o valor da passagem comprada em cima da hora não nos permite ir aos eventos que a gente gostaria, né? Porque a correria, o dia a dia, né, acaba atrapalhando uma programação com mais antecedência. E quando a gente vai comprar, você tem essa distinção de passagem que ainda existe. Eu acredito que vai haver uma modificação, sim, até porque o próprio cenário de empresas aéreas está passando por um outro momento, né, uma quebradeira geral, né? Pessoal que trabalhava com essas vendas futuras aí, tudo com recuperação judicial decretada ou já quebrados, né? E 1-2-3 milhas está aí, devendo para um bocado de pessoas, aí, fornecedores. E também essa perspectiva das companhias, né? A Gol, a Azul, são companhias que não estão bem financeiramente, estão passando por momentos financeiros delicados. Então, eu acredito que deva haver uma reestruturação em breve dessa lógica, e eu espero que seja para melhor, já contando dessa perspectiva. Eu acho que vai ficar uma coisa mais personalizada, menor, né? Mais móvel, né? Voos menores, talvez, com uma perspectiva de encher mais ou de vender tudo. Eu acho que a ideia em si, que atrapalha um pouco o custo, é isso, né?
Professor, às vezes, para entender o que acontece no Brasil, é preciso analisar a lógica internacional também. Às vezes, o que acontece como trailer no mundo vira filme no Brasil. E exemplo disso é que grande parte das nossas leis, elas se baseiam em leis internacionais, conceitos doutrinários, conceitos jurídicos que vêm dos Estados Unidos. Quando a gente vai falar no direito empresarial, a gente vem lá das leis uniformes de Genebra, entendendo a construção de toda a legislação até chegar no Código Civil. Existe nos Estados Unidos um imposto único que é cobrado, né? Qual seria basicamente a diferença? Muita gente fala, podia ser, no Brasil podia ser a mesma lógica aplicada nos Estados Unidos. Eu não sei se o senhor tem conhecimento dessa realidade nos Estados Unidos para falar com propriedade dessa diferença entre o sistema tributário do Brasil, que vai vigorar agora com a reforma tributária, e dos Estados Unidos. Se existe alguma semelhança agora que foi aprovada a reforma tributária aqui. A grande diferença da tributação americana, pelo menos da parte que a gente estudou no mestrado sobre direito internacional tributário, é a perspectiva de clareza, né? Como esses tributos brasileiros, que ao consumo foram modificados agora pela reforma, eles acabam se tornando perversos, porque mesmo tendo na sua origem uma perspectiva de não cumulatividade, ou seja, de não ser cobrado duas vezes sobre o mesmo produto, acaba que são, muitas vezes, por falta de transparência nessa cadeia produtiva. A administração de uma indústria, a administração pública, quando ela cobra de uma indústria que produz um determinado produto, um determinado bem, ela já faz com que essa indústria antecipe determinado tributo que vai ser cobrado lá na ponta. Então, se essa ponta está fora da cadeia produtiva original, é um multimarcas, por exemplo, né, esse cara vai pagar o tributo dele e já teve descontado no valor da mercadoria que ele pagou a tributação que a indústria é obrigada a antecipar. Então, acaba que esse cara paga duas vezes quando não deveria pagar. Nos Estados Unidos, esse tributo ele é apresentado de maneira clara. Você vê o preço do produto e o tributo ele é apresentado. Com tributo, tanto. Então, eu acredito que essa perspectiva não é tanto da unicidade, que há outros tributos lá, né? É mais dessa questão da não cumulatividade pela total clareza. Você vê que quando se faz aqui o dia de... Black Friday? Não. Tem um dia que, inclusive, é uma campanha da Associação Comercial. Sim, é o dia do imposto, sem imposto. Dia sem imposto, obrigado. Quando se promove esse dia sem imposto, se pratica expressar todas as alíquotas que incidem sobre aquele bem. Né? Aí você observa que, às vezes, um tributo paga 40 e poucos por cento, um produto paga 40 e poucos por cento de tributo, 50% de tributo. É uma campanha de educação tributária, inclusive. Exato. Então, aí, nessa lógica, no governo americano, você sabe, essa perspectiva nos Estados Unidos, você sabe essa perspectiva, qual o valor do bem e qual é a alíquota, e não há esse cascateamento, né? Eu acredito que uma outra perspectiva que também faz muita diferença é a cidadania e corrupção. Né? A gente tem alguns dados parciais sobre a questão de mau uso da verba pública, né? E acaba que não se tem a exata dimensão de quanto se perde anualmente por isso. Mas isso acaba atrasando o Brasil em algum aspecto, né? A sensação de impunidade estimula, né, essa perspectiva. Né? Foi bom você ter tocado nesse ponto, doutor, porque os Estados Unidos têm uma população maior que a do Brasil, 325 milhões. O território é maior do que o Brasil também. Os Estados Unidos, se eu não me engano, ficam logo atrás, à frente do Brasil em questão territorial, 4º lugar no mundo, o Brasil é o 5º. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde melhor que o do Brasil, questão infraestrutural também, em algumas áreas, a questão militar, segurança. Os Estados Unidos são uma potência global, a economia é melhor e mais forte, o dólar é mais valorizado, vale 5,25 pela cotação atual, R$1 vale 5,25 dólares, né? Então, aliás, 5,25 dólares valem, fazendo a conversão, né? Até me perdi aqui no raciocínio, vai converter... $1, 5,25. $1 é o equivalente a R$5,25. Obrigado, professor. Então,
há uma diferença, uma disparidade muito grande entre essas duas realidades, e os Estados Unidos praticam uma política tributária menos pesada para os seus cidadãos. O que justifica isso? O Brasil precisa de mais dinheiro, por quê? Por que precisa cobrar mais impostos? E por que há tantos pormenores e tantas situaçõezinhas que vão causando esse impacto, de fato, na vida das pessoas? Entendi a tua colocação. Me permita só complementar uma questão. Nos Estados Unidos, a gente não tem um programa de saúde como tem no Brasil, né? O Brasil tem o SUS. Nos Estados Unidos, a saúde é inteira privada. Privada, isso. O Obama chegou a criar... Obamacare. Que apelidaram de Obamacare, um Sim. programa parecido com o nosso SUS, mas imediatamente após a eleição do Trump, ele desfez essa criação e os Estados Unidos voltou a não ter um programa de saúde para os menos privilegiados. Então, tem até um documentário antigo do Michael Moore, um cineasta que eu gosto bastante, porque ele é muito crítico, né? E ele já é bem antigo, esse documentário, ele deve ter uns 20 anos, chama SICO, S-I-C-K-O. O SICO, ele mostra, por exemplo, uma situação nos Estados Unidos onde um trabalhador da área de marcenaria tem 2 dedos amputados e aí ele não tem o seguro dele, seguro de saúde, só paga... Ele vai ao médico com os 2 dedos na mão e a mão sangrando na outra e o seguro dele só paga o reimplante de um dos dedos. E o médico pergunta para ele qual é que ele quer que reimplante. E aí ele escolhe e perde o mindinho, né? Então... esse é o sistema americano. Tem vários filmes também. Tem um filme do Denzel Washington que ele sequestra o hospital, vários profissionais para poder fazer um transplante no filho. Isso é a realidade americana. Então, nesse aspecto, o Brasil goza de políticas assistenciais melhores, né, e de uma saúde melhor, né? Tanto que na pandemia, mesmo sendo o país que nós somos, com os problemas que nós somos, nós ainda superamos os Estados Unidos em morte, mas isso já foi depois daquele início mais devastador, né? Foi depois, pela falta de políticas e demora na vacinação, que rolou aquilo ali. Mas, assim, eu creio muito na lógica da gestão. Se você olhar pelo Brasil, você vai ver que há gestões de organismos públicos, escolas, presídios, santas casas de misericórdia, hospitais, locais que dão certo, funcionam. Por que esses locais funcionam e outros não? Né? Quer dizer, é óbvio que isso tem a ver com recursos, mas eu acredito muito mais que isso tem a ver com gestão. Uma boa gestão, uma gestão criativa, uma gestão que que use e goze dessas questões hoje de automação, de perspectiva de inteligência artificial que está na realidade de todos aí, né? De parcerias, né? Parcerias público-privadas, essa gestão ela pode fazer com que aquele serviço público seja de excelência. Não tem por que a gente ter um serviço ruim sempre, né? Com certeza. Então, eu acredito muito nessa perspectiva da gestão. Então, falta gestão no Brasil para que esse recolhimento de impostos ele realmente retorne de uma forma mais efetiva e se reverta a benefícios para todos os brasileiros. Eu acho isso. Professor, vamos falar da reforma tributária ainda, se ela se aplica diretamente aos municípios na questão do IPTU. Como que ficaria agora com a aprovação da reforma tributária? Na verdade, o IPTU ele não é modificado. Não é, né? Não. Então permanece sob a ótica municipal. Sobre a ótica municipal, altera o ISS. A reforma ela vai alcançar o consumo. Perfeito. Né? Então, o IPTU, como você acabou de mencionar, ele é o Imposto Predial Territorial Urbano. Ele é o tributo que a gente paga por ter um imóvel dentro da zona urbana, né? Então, esse imóvel dentro da zona urbana, quando eu sou proprietário, eu pago um tributo anual, né, que é o IPTU, que todo mundo conhece. Chega em Marabá, chega o carnê em maio, por ali. Em Belém, esse carnê é em janeiro que chega, né? Então, é um tributo que tem uma perspectiva de fato gerador relacionado com a propriedade do imóvel. A reforma ela veio sobre bens e serviços, impacto ao consumo. Perfeito. Além do IPTU, existem outras cobranças municipais? Os municípios eles cobram
o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, eles cobram o ISS, que está na reforma, Imposto sobre Serviço, e cobram o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, né? Todas as vendas de imóveis que são feitas, né, elas pagam um valor, né, que varia aí de 4% a 8%, aqui em Marabá, uma via de regra é isso no Brasil todo, né, sobre o valor dessa venda desse imóvel para você transferir de uma titularidade para outra. Então, o ITBI, pela transmissão de bens, né, imóveis de uma titularidade para outra, entre vivos, né, quando é por morte, é o ITCMD, e aí é do Estado, é outro tributo, parece, mas é de outra competência. Então, quando vivo é no município, quando morto é no Estado. Exato. E o ISS, que a gente falou agora há pouco, que está na reforma sobre serviços. E as imunidades a esses tributos, professor? Quem que está imune de pagamento, do recolhimento? Olha, as imunidades constitucionais, elas estão aplicadas para a imunidade recíproca, que é a imunidade que as administrações integrantes do Pacto Federativo atribuem uma a outra, né? Quer dizer, o município não cobra do Estado o IPTU, não cobra do Estado, né, o ITBI, o Estado não cobra o ICMS do município, né? Não cobra o município, a União não cobra o município o imposto de renda, e aí por aí vai, né? Eles não cobram, não tributam entre si, né? Então, essa é a imunidade recíproca. Nós temos também a imunidade de partidos políticos e entidades sem fins lucrativos, entidades sindicais. Essas também gozam de imunidade nas suas ações. Tem apenas o dever de prestar informação, né, mas não pagam tributo pela movimentação financeira que fazem, né? Entidades sem fins lucrativos, né, também estão nesse meio. Nós temos a imunidade sobre publicações para estímulo à cultura e à educação, livros, periódicos e jornais que praticamente estão desaparecendo, né? Sim. Os livros estão indo aí para ShiftPad, né? Estão transformando em digitais. Exato. Né? Quando a gente não lê no celular, que não é tão bom, porque tablet, o Kindle. O tablet, o Kindle, exatamente. Obrigado. E também os periódicos desapareceram, né? São todas plataformas agora e cada um tem sua própria conta e faz e gera suas publicações. De uma certa forma, isso é bom. Reduz seus custos. Muito. Mas, por outra, eu vejo que pelo Brasil ser um país continental, a gente ainda tem muitas realidades distintas. A pandemia revelou isso, né? Para você ter uma ideia, eu sou professor de uma instituição privada. Teoricamente, os alunos que estão lá, apesar de haver bolsistas, mas têm um poder aquisitivo, né? Mas durante a pandemia a gente dava aula e tinha gente ali numa condição de moradia que a gente via diferente, bem diferente do outro. Quer dizer, o fundo da tela de um era muito diferente de outro. Não era uma biblioteca com livros atrás, né? Não era, né? Nem da postada, né? Então, sim, essa perspectiva aí, principalmente aqui no norte do Brasil, na nossa realidade, ela é muito comum, né? Você tem populações ribeirinhas, você tem populações de povos tradicionais, né? Você tem uma distinção social muito grande. Então, a pandemia, por exemplo, atrapalhou muito o ensino destas pessoas, né? Acabaram ficando excluídas e prejudicadas, né? Em parte pelo ensino que receberam. Então, eu acredito que, nesse aspecto, a gente ainda poderia continuar estimulando os impressos, né? A imunidade também, ela está ali praticada recíproca a partir dos políticos para templos, né? Também. Nós temos a imunidade para os templos, a imunidade religiosa, tá? Então, qualquer designação religiosa que faça uso dos bens e dos serviços para a própria atividade fim, ela goza de imunidade tributária também e não vai pagar tributo. Não vai pagar nenhum imposto, melhor dizendo. Isso, a igreja então não paga imposto, mas recolhe taxas outros e tributos, contribuições. Taxas e contribuições, sim. Professor, uma outra discussão da reforma tributária foi a questão das heranças.
E aí foi um tema polêmico na época, o Congresso chegou a discutir como que se daria. Houve realmente algum ajuste, taxação de herança no Brasil, ou essa proposta não prosperou? Então, a perspectiva das heranças, ela, nesse aspecto da reforma tributária, ela não está, né? Como eu falei há pouco, o que se discute é a questão da regularização do bem. Você imagina, por exemplo, quando ocorre um sinistro e há um falecimento, esse bem para ser transferido de titularidade, né, desse espólio, desse morto, dessa massa que esse morto deixa de bens, para o titular vivo, o herdeiro, né, se a gente estiver falando do imóvel, a gente está falando aí de um custo aproximado que gira entre 5% a 6% do valor do bem. Então, imagina só um imóvel de 200 mil, que até é raro, Sim. né? É difícil. Não Nem em Marabá você encontra. A gente não acha, né? Nem o terreno é 200 mil. Se a gente falar de um bem desse porte, 5% quer dizer 10 mil reais. Uhum. Quer dizer, 6% vai dar uns 12 mil reais. Então, tu imagina pagar 12 mil para regularizar um bem. Então, nessa perspectiva, é que há um esforço até para trazer uma regularização. Né? Não raro você tem uma família onde tem imóveis que não estão no nome daqueles que estão ali, porque não tiveram dinheiro, ou não juntaram, ou não se organizaram para colocar esse imóvel. Às vezes fica no nome do próprio falecido ainda, em razão desse custo que é elevado. Né? Sim. Custo de cartório, até mesmo o custo do advogado, né? Exato. Fazer o processo. Exato. Alguns cartórios estão melhor estruturados, né? Como o de Marabá. Sim. Aqui tem uma estrutura técnica e de profissionais com conhecimento já bem amplo e específico, então até auxilia a população. Mas imagina um cartório menor, né? Numa zona rural ou num outro município menor, esse cartório não tem tantos profissionais à disposição. Ofício único, né? Aí ele sofre um pouco para prestar serviço para a população. Professor Antônio Gomes, professor, advogado, especialista em direito em licitações, não é? Também diretor da OAB Subseção Marabá, atual tesoureiro da gestão 2021-2024. O nosso entrevistado de hoje aqui no Assim Podcast, conversando aqui um pouco sobre as atualizações tributárias, reforma tributária e outros assuntos que envolvem esse tema. Com o patrocínio master de Sicredi, o Sicredi conta com você e você conta com o Sicredi sempre que você precisar. Precisando de crédito rápido, facilitado, conte conosco. Professor, nosso bate-papo já está quase chegando ao fim. Vamos resumir para quem às vezes assiste até o final e ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema. Em resumo, a reforma tributária, como que o senhor coloca? Um movimento político e legislativo econômico, né, e de administração muito importante para o Brasil. Precisava acontecer já há muito tempo. Vem simplificar a maneira de pagar o tributo no Brasil para o empreendedor, para o contribuinte empreendedor. Né? Vai unificar ICMS e ISS no imposto de bens e serviços e vai unificar o PIS, o COFINS e o IPI na contribuição de bens e serviços. E esses dois novos, o CBS e o IBS, vão criar o IVA brasileiro, o Imposto ao Valor Agregado Brasileiro. Então, a gente acaba estabelecendo uma perspectiva de diminuição de obrigações acessórias, preencher documentos, pagar, recolher, entender de alíquotas, entender de legislações, e acaba também tendo uma perspectiva que ainda não se concretizou, mas que todo mundo espera que sim, de compensação das desigualdades, né? Vamos ter aí, se houver um consenso com relação a isso, um período de transição, vai ser de 8 anos, né, para que a população vá conhecendo, se adaptando e migrando, e para que essa quebra nas receitas desses órgãos, dessas integrantes do Pacto Federativo, estados e municípios, não seja tão avassaladora, possa haver uma compensação. Então, esse tributo também, ao final e ao cabo, tem uma perspectiva de fazer algum tipo de devolutiva, cashback, né?
de fazer uma compensação pela não arrecadação, né, em maior volume por aquele município ou por outro município, né? Então, mas de um contexto geral, eu acho que a reforma é uma vitória, é um avanço. Nosso Código Tributário, ele é uma lei de uma perspectiva constitucional muito antiga, né? É uma lei que já está... Ele vem de 3 constituições atrás. Então, o Brasil era muito diferente nessa época, né? Era a época de Getúlio Vargas, quando essa Constituição do período de Vargas, da era Vargas, estava em vigor. Novo, né? Exatamente. Então, essa perspectiva, ela foi sendo modificada ao longo desse tempo, né? E mesmo tendo sido recepcionada pela Constituição de 88 e aí estando, precisava sofrer algumas modificações, sim. Então, acho que a reforma ela é algo que se fazia necessário. Muito difícil de ser articulada, porque sempre vão ter pessoas que vão perder receita e pessoas que vão pagar mais tributo. E aí ninguém quer estar nessa posição, óbvio, né? Mas se trouxer uma perspectiva de compensação e mais justiça tributária, eu acredito que veio para o bem. Doutor, para quem quiser encontrá-lo, conhecer melhor seu serviço, onde o senhor está localizado? Muito obrigado. Aí nós estamos localizados no Instagram, no @GomesJúniorAntônio, né? Fisicamente, o escritório fica situado lá na Avenida 2602. Né? Nós atendemos a essa... Próximo ali à Avenida Tocantins? Isso, entre São Paulo e Manaus, para ser mais preciso, mas é bem próximo do semáforo ali da Tocantins. É o bairro do Belo Horizonte. Nós atendemos, de uma maneira geral, empresas e pessoas naturais com relação a direito público, licitações e contratos, defesas em situações de desapropriação, direitos dos servidores públicos, de uma maneira geral, né? Direito administrativo, direito constitucional também, mandados de segurança, questão de nacionalidade, nós fazemos que tem a ver com a lógica do direito constitucional. Então, o escritório atua predominantemente nessa área do direito público. Mas também temos um setor que cuida da parte empresarial, não com tanto volume como são essas áreas que são as principais do escritório. Atendemos o empresarial nesse âmbito ali trabalhista, negócios, contratos. Estamos lá, né, já há 2013, né? Lá se vão 11 anos aqui, bastante tempo, já praticando aí com o escritório montado, né? Então uma satisfação. Marabá virou minha casa atual, né? Eu acredito que esse ano eu devo trazer o resto da minha família que ainda mora em Belém para morar ainda aqui. Ainda está por lá. Ainda tem uma parte lá, então eu não volto mais, eles que vão vir para cá. Quem vem para Marabá fica, gosta e instala suas raízes aqui, finca as raízes e não quer sair mais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Assim Podcast. A gente está retomando as gravações esse ano, né, para levar mais informação, mais conhecimento para o nosso público. E eu acredito que o senhor tenha cumprido o propósito desse programa hoje de uma forma satisfatória. Então, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Vinícius, muito obrigado pelo convite. Adorei o programa. Parabéns aí pela tua informação. Tu estás muito bem informado sobre a área. Não é uma coisa simples, né? Imagino que o repórter, assim como o profissional da área de licitação, tem que entender de muitas coisas diferentes para poder saber o que perguntar. E você pergunta com bastante profundidade, especificidade. Isso não deve ser fácil, tem que estudar toda hora, né? Para estar na ponta aí também. Eu lendo muito. Isso. Obrigado pelo espaço aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Adorei. Sempre que convidarem, estarei por aqui. Obrigado, professor. E um obrigado muito especial aqui à nossa equipe da Ilha Produções, que está sempre aqui operando melhor do áudio, melhor da imagem, para levar a qualidade que você encontra aqui toda quarta-feira no Assim Podcast. Semana que vem vamos receber aqui especialistas da Vara de Execuções Penais de Marabá, o Dr. Caio Berardo, que é o juiz titular dessa vara, e também especialistas do Escritório Social de Marabá, para a gente falar sobre ressocialização dos egressos do sistema penal, para a gente falar sobre a questão da crise carcerária no Brasil e outros assuntos também que tocam a esse tema. Então, semana que vem, a partir das 19 horas, eu espero você. Até lá!